Muito bem. Vou compartilhar o exercício. Então, basicamente, a gente tinha uma situação de um talude que a gente chama de talude infinito, o modelo, certo? E aí nós fizemos análise de estabilidade desse talude para a aplicação da resistência ao cisalhamento, critério de ruptura de Mohr-Coulomb, que é essa equaçãozinha que está aqui, ó. Então, o principal dessa matéria é esta equação que eu estou marcando aqui em amarelo. E isso aqui é apenas uma aplicação direta da equação de resistência ao cisalhamento para análise de estabilidade de um talude infinito. Vamos lembrar o que era um talude infinito, só um instantinho. Ó. Talude infinito, ele acontece, é muito frequente na natureza. É um talude que tem um comprimento aqui grande, um comprimento L grande, em relação à sua espessura, e tem aqui um perfil geotécnico com uma camada com uma determinada resistência, passando para uma outra camada com uma resistência muito maior, né? Ou seja, uma nítida superfície de contraste de resistência, onde ocorre a tendência do deslizamento. Quando a gente tem essa configuração, nós podemos usar o chamado modelo do talude infinito. Então, isso nós já tínhamos visto. Na primeira parte do exercício, nós fizemos o cálculo desse fator de segurança sem a presença da água. Ou seja, então esse fator de segurança de 1,92 foi calculado para uma situação particular com a poropressão igual a zero. Tá certo? Os parâmetros de resistência C' e Φ' foram obtidos a partir de ensaios de cisalhamento direto. Beleza? Agora, então, nós vamos para a segunda parte do exercício, que solicita o fator de segurança para uma condição de fluxo. Então, agora a água vai entrar na história. E com a água entrando na história, a principal modificação que vai acontecer vai ser na poropressão. Tá? Vocês vão ver isso que está aqui. Então, eu preparei aqui uma planilha 2, ó. Planilha 2, eu já coloquei um desenhozinho da situação do talude infinito com fluxo. Então, está aqui a fatia, tá certo? Uma fatia qualquer. Aqui a água fluindo através dos poros do solo. Essas setinhas azuis aqui, então, são as chamadas linhas de fluxo. Nessa letra B do exercício, ele coloca uma situação com o nível d'água coincidindo com a superfície do terreno. Tá? Então, no caso, esse Z que está aqui, ó, esse Z que está aqui de altura do NA, vai ser igual à altura H de solo. Tá certo? Da planilha 1, a gente pode aproveitar muita coisa. Então, vou pegar aqui assim, ó, e vou dar um Ctrl C nisso tudo que está aqui, ó.
e vou colar aqui. Então, a geometria do talude é a mesma, tá? A geometria do talude é a mesma. Altura 5 metros, inclinação alfa 20 graus, inclinação em radianos. Os parâmetros do solo são os mesmos, só que agora a gente vai ter que adicionar uma coisinha aqui. Porque quando o solo está submetido ao fluxo, acima do nível d'água vou ter gama T e abaixo do NA vou ter gama SAT, ou seja, eu vou trabalhar com dois pesos específicos diferentes, tá certo? Então, além do peso específico total, eu terei aqui, ó, um peso específico saturado. Aqui no exercício, deixa eu ver lá o enunciado, só um instantinho, para lembrar. No exercício diz que o gama-SAT é 19 kN por metro cúbico. Coincidentemente, agora que eu arrastei aqui, o Excel já entendeu que era para passar de 18 para 19. Olha só que interessante. Então está correto esse peso específico aqui já, o saturado. Então eu tenho solo acima do nível d'água com gama T, ou seja, não saturado, abaixo do nível d'água saturado com gama SAT de 19. Tudo bem, gente? Tudo bem. Agora, então, entra na jogada a posição do nível d'água. Então, vamos escrever aqui assim, ó. Posição do NA. Vamos colocar aqui Z. E H menos Z. Eu vou fazer aqui uma análise genérica com uma posição qualquer para Z. Então, vai ficar uma planilha aqui prontinha para calcular o fator de segurança para uma posição Z qualquer. O exercício pede para Z igual a H. Nós vamos fazer aqui para um Z qualquer, tá? Então, isso aqui é só a posição do nível d'água com o fluxo. Posição do NA. Então, eu vou chutar aqui um valor de Z, tá? Vou colocar exatamente o Z que pede na letra B, né? Z igual a 5 metros, igual a H. Então, vou colocar aqui, ó, Z igual a 5 metros. Então, aqui é H menos Z, ó. H menos Z. O H menos Z, lógico, vai dar zero, né? Porque o Z está lá em cima. O nível d'água está coincidindo com a superfície do talude. Agora, o que isso vai gerar de alteração aqui? Vai modificar a tensão cisalhante? O que vocês acham? Vai, porque está diminuindo a tensão efetiva com o aumento da pressão. Não, a tensão cisalhante não tem nada a ver com isso. A tensão cisalhante tem a ver com a força T aplicada. Ó. A força T é essa força que está aqui, só tem relação com o peso e com o ângulo alfa. Então, o que é a força T? É W seno alfa, está aqui, ó. Mas vai ter uma alteração dessa força T e, consequentemente, da tensão cisalhante, porque o peso está aumentando, né? Quando você tem uma parte que está saturada, como o solo está ficando saturado, o peso está aumentando. Tá certo?
Então, aqui, onde tem aqui, ó, nessa equação, B11 vezes B3 é o peso específico total vezes a altura. A gente vai ter que desmembrar isso, tá? Vai ter uma parte que vai ser acima do nível d'água de maneira genérica e uma outra parte abaixo do NA. Tá certo? Deixa eu colocar aqui para vocês entenderem melhor, uma posição intermediária de Z, não Z igual a 5, mas vamos colocar Z igual a 2 metros, tá? Então, ó, por enquanto, H menos Z está igual a 3 e o Z está igual a 2. Ou melhor, vamos colocar Z igual a 3. Z igual a 3 e H menos Z igual a 2. Tá? 3 metros, Z e H menos Z igual a 2. Aqui, então, na tensão cisalhante, vai ficar o seguinte, ó. Esse termo aqui eu vou mudar, eu vou modificá-lo. Vou deletar isso aqui, vou abrir parênteses, tá? E vou colocar como, ó. Uma parte vai ser solo saturado, vai ser a parte Z, vezes o peso específico saturado, 19, mais a parte de solo não saturado, H menos E, que no caso agora, nesse momento, está igual a 2. 2 vezes o peso específico total, 18. Aí fecha parênteses. Então, só essa alteração que tem que ser feita na equação para contemplar a presença aí do fluxo, tá? Isso no caso da tensão cisalhante. Então, o que vai acontecer com a tensão cisalhante? Ela vai aumentar um pouquinho, tá certo? Em virtude do aumento do peso. Então, foi para 29,89. Quanto que era antes? Ó? Antes era 28,93. Aumentou um pouquinho. Agora, a tensão normal ao plano também vai aumentar, né? Claro, porque a tensão normal ao plano, como eu disse anteriormente, ó, depende do peso também. Porque é a força normal dividida pela área inclinada. Então, mesma coisa a gente vai ter que fazer aqui. Ó. Pegar esse termo aqui, que é o peso específico vezes altura, vamos deletar. Vamos colocar entre parênteses aqui, ó, uma parte vai estar abaixo do NA, vezes o gama sat, mais a outra parte que está acima do NA, vezes o peso específico total. Aí fecha parênteses. Então, a normal também vai aumentar. Tá certo? A normal também vai aumentar. E a poropressão? Agora é a poropressão. Qual vai ser a poropressão atuante? Aqui, ó, na base da fatia, em qualquer ponto da base da fatia, eu vou ter uma mesma poropressão atuante. Qual vai ser a poropressão atuante? Aí eu vou ter que recorrer aos conhecimentos de fluxo. Certo? Então vamos ver aqui. Para eu calcular a poropressão, se eu pegar esse ponto C que está aqui, quem que eu preciso para calcular a poropressão? Poropressão em C. A prova que vocês acabaram de fazer. O que eu preciso? Da altura e do gama d'água? Da carga de pressão
e do peso específico da água, né? Aí eu calculo a poropressão em C, que é na base da fatia. Não é isso, gente? Isso. E a carga de pressão, por sua vez, como que é calculado? De uma forma geral, para resolver um exercício de fluxo, sempre eu preciso de quem? Da carga total e da carga de elevação. Aí eu tenho a carga de pressão. Tá certo? Para fazer análise de cargas hidráulicas, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é colocar um referencial, estabelecer um referencial. Escolher aqui, ó. Vou escolher o referencial passando por C, então vai ser aqui o meu referencial. Vou colocar uma linha aqui mais. Essa que está aqui. Esse aqui em amarelo, essa aqui em amarelo é o meu referencial. Certo? Agora vamos analisar isso que está aqui. Essa linha que eu estou passando o mouse em cima, ela é perpendicular às linhas de fluxo. Se ela é perpendicular às linhas de fluxo, ela é o quê? Uma equipotencial. Uma equipotencial. Então, eu posso dizer que o que tem numa equipotencial? Qual é a propriedade da equipotencial? Todos os pontos sobre uma equipotencial têm a mesma carga total. Então, a carga total em C é igual à carga total no ponto D que está aqui em cima, tá vendo? E qual é a carga total em D? Qual é a carga de pressão em D? A de pressão é 0. 0. Isso. Aí só tem a de elevação, né? E a de elevação? Se você fizer aqui uma geometriazinha básica, ó, isso aqui é uma vertical, isso aqui é perpendicular às linhas de fluxo, então esse ângulo aqui dá alfa, que é o mesmo ângulo de inclinação aqui do talude. Se esse ângulo é alfa, esse ângulo aqui também é alfa. Bom, essa linha inclinada que está aqui, essa diagonal, ela vai ser igual a Z cosseno alfa, essa diagonal. E aí essa vertical vai ser igual a Z vezes cosseno alfa, que dá Z cosseno ao quadrado de alfa. Então, aqui, ó, a carga de elevação, que é a distância do referencial até o ponto, é Z vezes o cosseno ao quadrado de alfa. Então, eu tenho a carga total em D. A carga total em D ficou igual ao quê? Z cosseno ao quadrado de alfa, isso aqui, ó. Que é igual, então, à carga total em C. Concorda? Carga total em C vai ser igual Z cosseno ao quadrado de alfa. A carga total em C, carga total no ponto C. O ponto C está justamente no referencial. A carga de elevação é 0. Tá? Então, a carga de pressão em C vai ser o quê? Igual a Z vezes cosseno ao quadrado de alfa, né? A carga total vai ser igual à carga de pressão. Carga total vai ser igual à carga de pressão. Porque a carga de elevação em C é nula. Ficou claro? Então, para calcular a poropressão, basta eu pegar
Z, multiplicar pelo cosseno ao quadrado de alfa e multiplicar pelo peso específico da água. Carga total em C é igual à carga de pressão em C. Então, eu venho aqui na célula da poropressão e coloco igual a Z. Z está aqui, vezes. Abre parênteses, cosseno de alfa, que está aqui em radianos, ó, 0,35, fecha parênteses, eleva ao quadrado, cosseno ao quadrado de alfa, vezes o peso específico da água, que é 10 kN por metro cúbico. Então, tá aí, ó. Tenho agora a poropressão. A tensão efetiva já está calculada direto, ou seja, tensão total menos poropressão, já está calculada aqui, já está contemplada. E agora, basta o quê? Calcular a resistência ao cisalhamento. Aqui a fórmulazinha, ó, resistência ao cisalhamento, vou pegar isso aqui, vou dar um Ctrl C. Aliás, vou pegar isso aqui tudo, ó. Isso aqui e isso aqui. Vou dar um Ctrl C e vou colar aqui. Resistência ao cisalhamento, critério de Mohr-Coulomb. C', está entrando na célula B8, 0. Esse solo é não coesivo. Mais sigma', tangente de filinha. Sigma' está onde? Na célula B16, a tensão efetiva, vezes tangente de filinha, que está entrando na célula B10. Resistência ao cisalhamento. Tá? O que o fator de segurança faz? Ele compara a resistência ao cisalhamento com a tensão cisalhante, né? Então, eu tenho uma tensão cisalhante atuante aqui assim, tensão cisalhante, e eu tenho uma resistência ao cisalhamento disponível aqui, ó, resistência ao cisalhamento disponível. Estou comparando essas duas. Se houver igualdade, o que acontece? Se elas se igualarem. Ou seja, fator de segurança igual a 1. O que acontece? Ruptura do talude. O talude desliza. É a condição de equilíbrio limite. Então, agora, ó, com esse aumento do nível d'água, aqui o nível d'água está a Z igual a 3 metros, o fator de segurança está igual a 1,3. Agora, se o nível d'água coincidir com a superfície, vou colocar aqui, ó, Z igual a 5. Fator de segurança deu 0,91. O que significa isso? O que significa esse valor, 0,91? Que ele está próximo à ruptura? Não. Eu diria que é o contrário, eu diria que está longe. Ó, vamos pensar bem, gente. Ó, vamos refletir. Se eu não tivesse Z nenhum, vou colocar aqui, ó, nível d'água não aparecesse no talude. Ou seja, poropressão nula. Fator de segurança está alto, 1,92. O que quer dizer o fator de segurança alto? Que a resistência é 1,92
da tensão cisalhante, é bem maior. Está quase o dobro, né? Resistência está quase o dobro da tensão cisalhante. Então, está numa situação de tranquilidade. Se o nível da água começa a aumentar, K2, o fator de segurança, evidentemente, começa a diminuir. Por quê? Qual é o efeito disso? Eu vou pegar a equação aqui, ó, da resistência ao cisalhamento. Qual é o principal efeito aqui? O que é a tensão efetiva? É tensão total menos poropressão. Não é isso? Tensão efetiva é tensão total menos poropressão. Então, o que está acontecendo principalmente é que essa poropressão, vou colocar aqui em azulzinho, ela está aumentando e a tensão efetiva está diminuindo. E a resistência ao cisalhamento está diminuindo. Então, ó, se eu fizer aqui um esqueminha, eu posso colocar assim, ó, poropressão aumenta, assim, sigma linha diminui e, consequentemente, S diminui. Está aqui claro, está aqui na equação. Ó. O aumenta, assim, sigma linha diminui, consequentemente S diminui. É o que está acontecendo. É o que o solo está experimentando aí, uma diminuição de resistência ao cisalhamento. Agora, se eu aumento ainda, coloco aqui lá nos 5 metros, o que aconteceu? Antes do nível d'água atingir os 5 metros de altura, o talude já desliza. Tá? Então, não precisa chegar a 5 metros de altura. Se eu colocar aqui 4,59, vou arredondar isso aqui. Ó. (4,59) quase 4,60 m de altura Z. É o momento que da ruptura, do deslizamento. O deslizamento, então, é deflagrado nessa posição aí do nível d'água. Entendido? Então, por que vocês estão vendo aí que em época de chuva, né? Vocês estão vendo agora em Petrópolis acontecimentos recentes. O que aconteceu? A catástrofe que aconteceu lá? Choveu, a água infiltrou no solo, houve principalmente uma redução de resistência ao cisalhamento e aquela massa de solo toda deslizou. E tem muita coisa para deslizar ainda. Por isso que as famílias estão sendo removidas da área, que é uma área de risco. Na aula passada eu falei sobre o acontecimento de 2011, na região serrana do Rio de Janeiro. Naquela ocasião, houve quase 1.000 mortes. Eu passei um número errado para vocês, eu falei 100, tá? Mas na verdade foram quase 1.000 mortes naquela ocasião, em 2011, no verão de 2011. Tá certo? Entendido? Aí vocês poderiam me perguntar, professor, qual é a solução para o problema?
Bom, se fosse possível executar uma drenagem toda da região, né, para evitar a elevação do nível d'água no solo, se fosse possível fazer isso, você teria estabilização com a drenagem. Mas só que geralmente o custo para fazer esse tipo de obra, com drenagem, proteção, enfim, que é necessário, é um custo elevadíssimo. E, geralmente o governo não faz, né? Então, na verdade, os custos para estabilizações eles geralmente são elevados. Então, o que é melhor? O que é melhor é remover a população da zona de risco. Remover e colocar num local seguro. Tá certo? Longe dessas encostas. Mas aí há a necessidade de uma iniciativa política que até hoje eu não vi acontecer. Eu acho que vocês também não vão ver. Então, como a gente não vai ter a oportunidade de presenciar essa iniciativa, com o decorrer do tempo, vocês vão ver que isso vai continuar acontecendo ao longo dos anos. Essas catástrofes, né, em épocas de chuvas extraordinárias. Então, eu vou salvar aqui o exercício. Vamos dar sequência aqui na apresentação do PowerPoint. Então, esse foi o exercício que nós acabamos de resolver. Agora, olha só foi possível a resolução desse exercício com essas informações aqui, ó, dos ensaios de cisalhamento direto. Lembra que eu contei para vocês a historinha? Ensaio de cisalhamento direto. Certo? Foram feitos alguns ensaios, foi possível traçar a envoltória de resistência, que é esse gráfico, para a obtenção do ângulo de atrito. Quando o solo é arenoso, ou seja, quando é um solo não coesivo, eu tenho apenas o ângulo de atrito aqui, ou seja, a envoltória passa pela origem. E aí a equação de resistência, ó, vista lá no início, fica simplesmente igual a sigma' tangente de φ', ou seja, sem o intercepto efetivo de coesão, que depois vai surgir quando a gente estiver falando das argilas. Um solo argiloso, pré-adensado, ele vai ter o C', tá? Então vai ter uma equação completa aqui, uma equação linear para resistência ao cisalhamento. Beleza. Então, quando a gente está falando de solo arenoso, a gente, então, fica interessado no ângulo de atrito. E o que influencia esse ângulo de atrito? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Essa tabelinha eu coloquei no meu livro, mas eu tirei do livro do Carlos Souza Pinto, que é o livro básico de mecânica dos solos, né? Mostra nessa tabelinha o que influencia no ângulo de atrito efetivo das areias. No caso aqui, areias quartzosas, tá? Então vamos pensar em areia composta basicamente por quartzo, que é uma condição assim muito, muito frequente. Eventualmente você pode ter mica também, tá? Feldspato, mas vai ser muito frequente a análise de uma areia, vamos dizer assim, composta de quartzo, areias quartzosas.
Então, o que vai influenciar? Uma característica que é a que mais influencia no ângulo de atrito é a chamada compacidade relativa. Vocês viram compacidade relativa em geotécnica? O que é compacidade relativa? Professor, não me lembro. Então, deixa eu só colocar aqui um desenhozinho. Ó, vou colocar uma linha. Vou colocar uma linha aqui assim. Vou colocar uma linha mais gordinha. Aqui. Aqui, eu vou colocar uma setinha bonitinho. E aqui uma outra setinha e aqui uma outra setinha. Tá certo? E vou escrever. Aqui. Vou inserir. Cadê o troço? Está aqui. Uma caixa de texto. Aqui eu vou escrever índice de vazios mínimo. Tá? Índice de vazios mínimo. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V e Ctrl+V. Aqui, o índice de vazios máximo. Máximo. Índice de vazios máximo. E aqui assim, ó, o índice de vazios existente lá no campo. Esse é o que existe lá no campo. Índice de vazios de campo. Ok? Os dois aqui, ó, os dois extremos, o mínimo e o máximo, podem ser obtidos no laboratório. Como é que é feito isso? Lá no laboratório, por exemplo, o índice de vazios mínimo. Você vai preencher um cilindro com volume conhecido, tá certo? Esse cilindro ele vai ser colocado dentro de sobre uma mesa vibratória. Você vai colocar uma carga sobre o solo, de tal maneira que você vai deixar ele com um índice de vazios bem pequenininho, chamado índice de vazios mínimo. O índice de vazios máximo, você quer o solo mais fofo possível. Então, no índice de vazios máximo, você vai preencher um cilindro de volume conhecido, com o solo caindo de uma pequena altura, gradativamente. E aí, com o peso de sólido que está dentro do cilindro e o volume interno, é possível calcular o índice de vazios, tanto o máximo quanto o mínimo. E aí, o que a compacidade relativa é? É a comparação desse índice de vazios que existe lá no campo, que é possível calcular, né, o índice de vazios de campo, com o mínimo e com o máximo. Então, imagina se o índice de vazios de campo é igualzinho ao índice de vazios mínimo do laboratório. Aí vem aqui, ó, a equação da compacidade relativa. Se o índice de vazios de campo for igualzinho ao mínimo, a compacidade relativa vai ser igual a 1, ou seja, 100%. Ou seja, o solo está no máximo da compacidade teórica. Se o índice de vazios de campo for igual ao máximo lá do laboratório, o solo está o mais fofo possível. Tá certo? Então, a compacidade dá igual a 0.
Então, tipicamente de 0 a 35%, você tem um solo fofo. De 35% a 70% de compacidade, o solo está medianamente compacto. E com 100%, de 75% a 100%, ele está compacto. Então, o que a compacidade relativa é? É uma medida da microestrutura do solo arenoso ou pedregulhoso. Ou seja, é uma medida do arranjo das partículas. Então, se você tem, por exemplo, vamos fazer aqui uma partícula de solo. Uma partícula de solo aqui, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Aqui, Vou colocar aqui uma outra, com outro formato aqui assim. Tá? Uma outrazinha aqui. Assim. Uma outra aqui assim, menorzinha. Uma outra aqui. Vamos colocar mais uma partículazinha aqui assim. Vocês estão vendo que eu estou fazendo um arranjo, um desenho aqui de partículas com um entrosamento bastante interessante, ou seja, com um índice de vazios bem baixo. Tá? Uma condição compacta. Agora, se eu fizer o seguinte, vou colocar aqui uma partícula aqui, uma outra aqui do lado. Uma outra aqui embaixo e uma outra aqui. Olha só esse arranjo. Olha só o volume de vazios que está aqui. Elas estão desentrosadas, tá certo? O que é a compactação do solo? Qual é a ideia da compactação do solo? É fazer isso aqui, movimentar as partículas para um entrosamento maior. Então, se elas estão desentrosadas, essa microestrutura é uma microestrutura fofa, por exemplo. Entrosada, compacta. Tá certo? E o ângulo de atrito vai ter relação intrínseca, vai ser inerente a essa microestrutura. Deixa eu parar aqui a apresentação para que vocês entendam uma coisinha. Mas antes de parar a apresentação, vamos lembrar do ensaio de cisalhamento direto. Imagina que o solo está aqui, eu vou aplicando uma força cisalhante para cisalhar esse solo. Então, a ideia é essa do ensaio, né? Aí eu vou aumentando esse esforço cisalhante até o momento que acontece uma tensão cisalhante máxima, ou seja, a força T dividida pela área, é a tensão cisalhante. Na tensão cisalhante máxima, o solo sofre a ruptura. Rompeu, tá? Rompeu. Então, esse aqui, lembrando, é um ensaio de cisalhamento direto. Agora, deixa eu parar aqui um pouquinho a apresentação para aparecer na tela para vocês, na gravação ficar maior e ficar mais interessante. Fica mais interessante. Deixa eu colocar aqui minha imagem grande. Tá. Minha imagem está grande aqui para mim e no vídeo vai ficar legal para vocês. Agora eu vou fazer uma coisa aqui, com a minha mão, as minhas duas mãos só. Os meus dedos vão representar os grãos sólidos do solo. E aqui, então, as minhas duas mãos estão representando o quê? Nesse caso aqui, um solo compacto, com as partículas bastante entrosadas. Nessa condição aqui, eu estou representando um solo fofo, com desentrosamento, tá? Os meus dedos são os grãos. Aí, agora imagina um ensaio de cisalhamento direto. No ensaio de cisalhamento direto vai ser aplicada uma tensão cisalhante que vai ter que, no caso do solo compacto, vai ter que vencer esse entrosamento. O que a gente chama de
imbricamento. Então, as partículas estão imbricadas, tá certo? Está entrosado. O nome mais bonito do que imbricado é entrosado. Então, vem aqui, então, ó, paralelo. Vem aqui uma força cisalhante que vai tentar fazer isso aqui, ó. Desentrosar o solo. Então, o solo ele vai ter um índice de vazios inicial e, com o decorrer do ensaio, com o aumento da tensão cisalhante, esse índice de vazios vai ter que acontecer o quê com ele? Aumentar, né? O solo vai ter que expandir. Concorda comigo? Para que ele sofra ruptura, ou seja, para que chegue naquela condição de ruptura, ele vai ter que expandir. Tá certo? Aí, no final, ele vai ficar com um índice de vazios maior do que o inicial. Agora, se o solo for um solo fofo, aplica a tensão cisalhante aqui, ó, basta que aconteça isso aqui para ele romper, ó, que as partículas se deslocam para os polos. Ou seja, eu vou ter um índice de vazios inicial antes do cisalhamento, um índice de vazios inicial maior do que o índice de vazios final. Então, com o cisalhamento, o que vai acontecendo com o índice de vazios? Ele vai diminuindo, porque o solo, no final das contas, vai estar mais entrosado. Agora, respondam-me. O que é mais fácil? Cisalhar um solo nessa condição compacta, com a necessidade de vencer esse entrosamento, ou na condição fofa? Acho que é mais fácil na condição fofa. Mais fácil na condição fofa, evidentemente que é, tá? Na condição compacta eu tenho que vencer um entrosamento, tenho que vencer esse imbricamento. Então, a compacidade é a característica que mais influencia no ângulo de atrito. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Deixa eu... Deixa eu voltar aqui, então. Ó, esse ângulo de atrito que está aqui foi para um determinado solo que foi ensaiado. Tá certo? Se o solo tivesse mais entrosado, o que aconteceria? Vamos inserir uma retinha aqui, ó. Mais entrosado do que o do exercício passado. Eu teria essa envoltória aqui com um ângulo de atrito maior. O que significa isso? Que para uma mesma tensão normal, se eu pegar aqui a tensão normal de 50 kPa, ou seja, tensão normal ao plano, eu tenho uma resistência ao cisalhamento maior. Tá certo? Eu tenho uma resistência ao cisalhamento maior para uma mesma tensão normal. Então, o que é esse solo aqui amarelo? Essa envoltória amarela. É um solo mais entrosado. E um solo mais fofo? Um solo mais fofo vai ser uma linhazinha aqui, ó, com um ângulo de atrito menor. Um ângulo de atrito menor, essa aqui. Então, o ângulo de atrito, ele é correspondente a quem lá do ensino médio? O ângulo de atrito é correspondente a quem lá do ensino médio? Ao coeficiente de atrito μ. O coeficiente de atrito μ tem relação intrínseca com quem? Com a superfície de apoio do bloquinho. Se ela é mais rugosa ou mais lisa, esse μ vai variar. Tá certo? Quanto maior o valor de μ, maior é a resistência para uma mesma força normal. E é a mesma coisa que eu estou falando aqui. Então, o ângulo de atrito, ele tem relação intrínseca com o solo, com o entrosamento do solo. Assim como o coeficiente de atrito μ tinha relação intrínseca com quem? Com as características da superfície de contato. Entendido? Entendido, gente? Entendido, professor.
Agora, por exemplo, então, aqui, ó, uma areia bem graduada, com grãos angulares. Fofa vai ter um ângulo de atrito de 37 graus e compacta 47. Então, a diferença é grande, de 10 graus aqui no ângulo de atrito, tá certo? De acordo com a compacidade. Agora, que outras características que influenciam? Essa tabelinha aqui é maravilhosa para isso. Que outros parâmetros influenciam? Olha só, que outras características influenciam? Angulosidade dos grãos influencia muito. Aqui está a figurinha, essa figurinha que está aqui mostra uma partícula angulosa, subanguloso, subarredondado e arredondado. Tipicamente, o solo sedimentar vai ficar em qual situação aqui? Solo sedimentar. Solo sedimentar, aquele que foi transportado. Aquele que chegou e está lá, por exemplo, a areia da praia, ali em Camburi. Aquela areia que está lá, ela foi transportada, ela chegou lá, tá? Por um transporte. A natureza vai se encarregar de transportar esse solo. Esse solo, no decorrer do transporte, ele vai atritando com outras partículas. Ele vai girando, ele vai saltando, ele vai atritando, de tal maneira que ele vai ficando com as partículas arredondadas. Então, se você pegar a praia lá de Camburi e observar os grãos com uma lupa, você vai ver uma condição mais próxima de arredondada e subarredondada. Qual seria a condição necessária para a partícula, então, ficar com as arestas vivas assim, anguloso? Qual seria a condição natural? O que é um solo que não é um solo transportado, gente? Vamos lá. Vamos acordar. O que é um solo que não é transportado? É o que é chamado de solo Complete a frase. Residual. Solo residual é aquele que se forma sobre a rocha-mãe e permaneceu no local de origem. Ele pode ser solo residual jovem, solo residual maduro, tá? Vamos pensar no solo residual jovem de granito, composto ali de quartzo, feldspato. Essas partículas vão ter grãos angulares. Então vai ser um solo com partículas angulares. Não sofreu transporte ainda. Tá? E essa característica influencia no ângulo de atrito. Por quê? Por conta da aspereza dos grãos. Tá? Aspereza. Então, um grão assim, mais anguloso em contato com outro anguloso, você vai ter uma dificuldade maior de ruptura, uma resistência maior do que o contato entre partículas arredondadas. Ou seja, essa característica aqui, ó, essa forma, né, da partícula, facilita o deslizamento, facilita que as partículas se desloquem umas em relação às outras. Facilita. Tá certo? Então, se vocês observarem aqui uma mesma característica, ó, uma areia, vamos pegar aqui uma areia mal graduada, com grãos angulares, 35 graus, fofa. Areia mal graduada, fofa, com grãos angulares, 35 graus, com grãos arredondados, 28 graus. Então, essa diferença que está aqui se dá em função da angulosidade dos grãos. Angulosidade dos grãos. E é significativa a diferença, né? É a segunda característica que mais influencia no ângulo de atrito. É a angulosidade. Terceiro aspecto importante. Granulometria. Granulometria. Vocês lembram o que é granulometria?
Vocês viram em geotécnica esse assunto? Um solo, por exemplo, com as partículas assim, ó. A gente viu sim, professor. Vocês viram, né? Então, o que é um solo bem graduado? É que tem a sua dimensão maior? É que é bem distribuído granulometricamente. Não. Essa resposta é muito vaga. Se você desse, por exemplo, uma resposta dessa na prova, seria errado. Eu acho que ele que tem várias dimensões, não tem uma dimensão específica. Tem maiores, menores. Isso que eu desenhei aqui, ó. Vocês estão vendo? Enxergando? É isso que você está falando, né? Tem as partículas mais grossas, tem as partículas mais finas, tem partículas intermediárias, todas numa proporção em massa mais ou menos próxima. Isso aqui é bem graduado, tá? O que seria um solo uniforme? As partículas mais ou menos do mesmo tamanho? Uniforme, partículas mais ou menos do mesmo tamanho. Areia da praia é o quê? Uniforme. Uniforme é esse desenho aqui. E o que seria de granulometria aberta? Que não tem algum tamanho do solo. Tem um muito pequeno e muito grande, não tem intermediário, alguma coisa assim. Isso aí. Tem. Ó, o bem graduado é esse aqui, tá todo bonitinho, né? O de granulometria aberta eu vou eliminar esse aqui, ó, vou ter partícula, vou ter essa ausência aqui, tá vendo? Tem uma partícula grossa aqui, grande, uma pequenininha, e as intermediárias estão ausentes. Uniforme e de granulometria aberta são considerados o quê? Mal graduado. Bem graduado é o de cima que eu desenhei aqui. Tá certo? Como que você descobre isso? Como que você descobre? O nome disso é distribuição granulométrica. Como que você descobre isso? Naquele ensaio? Qual ensaio? Peneiramento? Faz o ensaio de peneiramento. E aí você tem o que do ensaio de peneiramento? É possível traçar quem? A curva granulométrica? Curva granulométrica. Da curva granulométrica você extrai D60, D30 e D10. D60, D30 e D10. Com esses valores é possível calcular o coeficiente de curvatura e o coeficiente de desuniformidade do solo. Com esses coeficientes, então, obtidos a partir da curva granulométrica, é possível classificar o solo como bem graduado, de granulometria aberta ou uniforme. Tá certo? Agora, por que o solo bem graduado tem um ângulo de atrito maior do que o mal graduado? Por que o bem graduado tem um ângulo de atrito maior? O que vocês acham? Deixa eu adicionar aqui um slide. Esse aqui está ficando muito poluído. Porque tem um entrosamento maior, aí fica mais difícil de separar, igual você tinha explicado antes.
um entrosamento maior? Porque elas, como são várias granulometrias, elas meio que se encaixam. Aí fica mais difícil de separar. Porque as partículas menores ocupam os espaços deixados pelas maiores, né? E aí fica assim o quê? Um entrosamento, De vazio fica menor. né? Um entrosamento melhor, né? Esse aqui, uniforme, ó, você pode até arranjar ele aqui na condição compacta. Tá vendo? Só que não fica tão bem entrosado quanto o bem graduado. Entenderam? Não fica tão bem entrosado. Então, o que acontece? Essa figurinha que está aqui, ó, deixa eu pegar isso aqui. Deixa eu pegar isso aqui, que isso aqui é legal pra caramba. O que acontece basicamente é que se você pegar o solo bem graduado, ele vai apresentar um índice de vazios mínimo menor do que um solo uniforme. Tá? Então, vamos colocar aqui assim, ó, seria um textinho aqui. Isso aqui seria para o bem graduado. Tá certo? E esse aqui para o mal graduado. Os índices de vazios máximo e mínimo para o mal graduado são diferentes, são maiores do que os valores para o bem graduado. Tá certo? Então, se eu pegar uma mesma compacidade, os dois na mesma compacidade, por exemplo, ó, compacidade 50%, ou seja, com o índice de vazios de campo exatamente no meio aqui da faixa. Deixa eu copiar aqui, ó. Com índice de vazios de campo exatamente no meio da faixa, compacidade relativa 50%. Ou seja, os dois estão com a mesma compacidade relativa, mas o índice de vazios de campo do bem graduado vai ser menor do que o do mal graduado. Entenderam? Então, para a mesma compacidade, por exemplo, compacta, bem graduada, com grãos angulares, 47 graus, mal graduada, com grãos angulares, mesma característica de angulosidade, só que fica 43 graus para mal graduado. Ou seja, existe uma diferença grande do ângulo de atrito aqui, ó, de acordo com a distribuição granulométrica. Então, por isso que vocês tiveram aula com a Kátia, não foi? Sim. Por isso que a Kátia lá deve ter falado, olha, quais são as características importantes na classificação de uma areia? Quando você classifica uma areia, quais são as importantes aqui? Compacidade, angulosidade, granulometria. Qual vai ser o ângulo de atrito máximo? Aqui, ó, 47 graus, a melhor areia de todas. Compacta, com grãos angulares e bem graduado. E qual é a pior de todas? Menor ângulo de atrito. Fofa, com grãos arredondados e mal graduado. Isso aqui para as areias quartzosas. Agora, existe uma outra característica que influencia o ângulo de atrito, que é a mineralogia. Como a gente está falando aqui só de areia quartzosa, eu estou falando que o mineral predominante é o quartzo.
Mas se, por exemplo, eu tivesse presente no solo mica, por exemplo, um solo micáceo, isso influencia muito o ângulo de atrito. A presença da mica, a mica ela é muito lisa e ela costuma quebrar no cisalhamento, em partículas menores. Ela tem uma resistência baixa. A resistência do mineral é muito pequena. Ela tem formato de placas. Tá certo? E muitas vezes ela se orienta também no plano de ruptura. Então, o ângulo de atrito de uma areia micácea pode ser 20 graus, pode ser 18 graus, ou seja, foge dessa tabelinha que está aqui. Pode ser bem menor do que isso que está aqui. Uma areia com muitas conchas também, tá? Presença de muita concha no solo também diminui o ângulo de atrito. Entendido, gente? Entendido. Então, ó, guardem quais são as 3 características mais importantes no ângulo de atrito de uma areia quartzosa. Compacidade em primeiro lugar, angulosidade em segundo lugar e granulometria em terceiro lugar. Certo? Muito bem. Esse aqui é um assunto que eu vou deixar para a próxima aula, para a aula de amanhã. Deixa eu mostrar para vocês uma outra coisinha que está relacionada com isso que a gente está falando aqui agora. Tá? Uma outra coisinha que está relacionada com isso. Vou até levar esses slides lá para cima. Esses dois aqui, ó. Deixa eu colocar isso aqui. Deixa eu recortar. Vou colocar aqui para cima. E tem uma relação muito íntima com isso que a gente está falando. Olha só, gente. Aqui está mostrando resultados de ensaios triaxiais. Ensaio triaxial vocês não viram ainda, tá? Vocês não viram ainda. Mas eu posso falar desse assunto usando como exemplo o ensaio de cisalhamento direto. Esse ensaio de cisalhamento direto vocês já viram. É aquele mais simples de todos. O que acontece com a areia compacta, com o índice de vazios dela? Então, vamos dar um foco aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Deixa eu dar um foco aqui nesse gráfico. Vamos olhar esse gráfico que está aqui. Deixar esse aqui um pouquinho de lado. Areia compacta. Ela está com índice de vazios baixo, tá? Está com índice de vazios baixo. À medida que ela cisalha, o índice de vazios dela aumenta. Eu já mostrei isso aqui, hoje, fazendo uma encenação com as minhas mãos direita e esquerda da expansão de um solo compacto. Quando chega no momento da ruptura, tá? E após a ruptura, o índice de vazios se torna constante, o chamado índice de vazios crítico. Então, vou chamar esse índice de vazios crítico. Esse índice de vazios vai acontecer em que momento? Ó? Chegou aqui, rompeu, o solo foi expandindo, o índice de vazios dele vai aumentando, tá certo?
e aí depois ele vai e permanece constante na condição pós-ruptura. Isso aqui é um gráfico típico de um solo medianamente compacto ou compacto, tá? Se eu tivesse um solo fofo, deixa eu inserir uma curva que está aqui. Tivesse uma areia fofa, por exemplo, o gráfico seria assim, ó. Peraí. Ele não teria esse pico bem definido, tá? Não teria esse pico bem definido. A tendência seria uma coisa assim, ó. Se fosse fofo. Ok? E aí a tensão cisariante máxima a gente pega para que situação? Quando ela se estabiliza. Então, eu vou pegar aqui a tensão cisariante máxima do ensaio de cisalhamento direto para um solo fofo. Esse valor aqui, tá? Compacto vai ser esse daqui de cima, ou medianamente compacto. Tá certo, gente? Esse aqui é o comportamento tensão cisalhante versus deslocamento que a gente consegue extrair daqui do ensaio de cisalhamento direto. Agora, a areia compacta, ela experimenta uma expansão, como eu falei anteriormente. A areia compacta, o índice de vazios pós-ruptura vai ser maior do que o índice de vazios inicial. E a areia fofa? Essa condição aqui, ó, E1. O índice de vazios vai diminuindo até chegar no índice de vazios crítico. É aquela condição de desentrosamento. Com o cisalhamento, o solo vai ficando mais entrosado. Entendido? Agora, essas condições 2, essa aqui, a 3, são condições intermediárias entre fofo e compacto. Fofo e compacto. Tá certo? Agora vamos pensar aqui uma situação seguinte, ó. Essa é a resistência ao cisalhamento do solo arenoso. Vocês viram, né? Não tem o C', então fica só sigma' vezes tangente de φ'. A tensão efetiva, por sua vez, é a tensão total menos poropressão. Agora você imagina aqui um solo fofo, vou colocar as partículas aqui. Fofo, tá certo? Desse jeitinho, vou colocar a partícula com outra cor. Aqui no meio eu tenho água. Vamos dizer que esse solo está saturado. Então, digamos que aqui assim, ó, nesse meiozinho que está aqui, nesse meiozinho, eu tenho água preenchendo os poros. Ok? Água. Aí, acontece, por exemplo, um tremor de terra, um terremoto, um sismo, tá? Que vai se propagar, né? A onda sísmica vai se propagar e vai chegar nesse solo que tem os sólidos e a água aqui preenchendo os poros do solo. Com a vibração
com a vibração, com essa onda sísmica atingindo esse solo, qual é a tendência de deslocamento das partículas? Esse solo é um solo fofo. A tendência é essa, de deslocamento das partículas para os poros. Vocês viram lá no cisalhamento, o que acontece? Uma redução do índice de vazios. O solo fofo. Então, essa areia é uma areia fofa, submetida a uma vibração. E essa areia que está aqui, além de ser fofa, ela é fina. Ou seja, para as areias, ela tem uma permeabilidade relativamente baixa. Então, momentaneamente, o que vai acontecer aqui com esse esforço de vibração? Vai ser gerado um aumento da pressão de água interna, um aumento da poropressão. Tá certo? Que essa areia é uma areia fina, essa água não tem uma facilidade muito grande de sair, tá? Esse solo é fino, essa água está, vamos dizer assim, numa condição de dificuldade de fluir rapidamente, a vibração é um esforço extremamente rápido, e aí aumenta a poropressão, ou seja, a pressão de água interna que está aqui. Aumenta a poropressão, e aí o que acontece com a tensão efetiva? Ela vai diminuir, tá certo? E se a tensão efetiva ficar igual a zero? O que é tensão efetiva igual a zero? Não tem resistência de cisalhamento, né? Nenhuma. Resistência de cisalhamento vai a zero. Ou seja, o comportamento de um líquido. A água tem resistência de cisalhamento? Não. Então, o solo vai se comportar como um líquido. Esse fenômeno é chamado de liquefação. Liquefação. É semelhante a quem? Lembra da areia movediça? É semelhante à areia movediça, só que a areia movediça, a tensão efetiva se anula por conta de um fluxo ascendente. Aqui não. Aqui a motivação é um esforço muito rápido, que pode ser um sismo, pode ser uma explosão, então um bloco de rocha que, vamos dizer assim, houve um desmonte de rocha. E aí esse desmonte com explosão pode causar uma vibração dessa e a liquefação do solo. Essa figura que está aqui é lá o problema que aconteceu em Brumadinho e que aconteceu também em Mariana, com as chamadas barragens de rejeito. Então, como que é construída uma barragem de rejeito? É com o próprio material que é o rejeito da mineração. Então, o rejeito da mineração é um material muito fino, tem dimensão de areia fina e muitas partículas com dimensão de silt. Então, um solo muito fino e um solo saturado. Então, olha só, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Deixa eu pegar aqui uma figura, um trapézio. Deixa eu ver onde tem trapézio aqui. Trapézio aqui. Ó. Então, como que eu vou fazendo a disposição do rejeito? Eu lanço aqui uma camada de rejeito, tá certo? Aí depois eu venho, lanço uma outra camada. Esse aqui é chamado de alteamento a montante. Depois eu lanço uma outra camada e assim vai sendo constituída a minha barragem. Um solo muito fino, fofo e saturado. Uma barragem muito alta, com mais de 100 metros de rejeito, de um material que não é compactado,
e fica numa condição muito suscetível a quem? A liquefação. Então, qualquer vibração promove esse desastre que aconteceu em Brumadinho e Mariana. Tá certo, gente? Por isso que há necessidade de uma drenagem muito eficiente, da instalação de piezômetros para monitoramento da pressão de água, porque esse é o fenômeno, isso foi o que aconteceu nesses acidentes históricos que vocês viram recentemente, que provocam um desastre ambiental de proporções assim extraordinárias, né? Além da perda de vidas. Tá certo? Entendido? Entendido a liquefação? Então, quais são as condições para liquefação? Solo saturado, Solo saturado, fino fino, e fofo, ou não fofo. Você só está faltando uma coisa. O esforço tem que ser muito rápido, uma vibração. Tá certo? Beleza. Nesse solo fino, fofo e saturado. Que aí a vibração vai promover um aumento da poropressão em virtude da tendência de redução do índice de vazios, que foi uma tendência que vocês observaram aqui, ó, redução do índice de vazios, comportamento, tendência, gera um excesso de poropressão, a poropressão aumenta de tal maneira que a tensão efetiva pode se anular. Se a tensão efetiva fica nula e o solo não tem coesão aqui, a resistência vai a zero e aí ocorre a ruptura. A ruptura que vai acontecer, ó, deixa eu ver aqui uma curvinha aqui legal. Pô, essa curva é toda doidona, né? Não presta para nada. Deixa eu ver aqui uma outra. Esse aqui mesmo. Solo rompe. Tá certo? Ruptura. Aí, então, na próxima aula, eu vou começar a falar sobre ensaio triaxial. Beleza? Deixa eu fechar isso aqui. Eu vou encerrar a gravação